meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, esse é o quarta semana do segundo volume do PET. Então a gente já está terminando já a apostila, né? Então vamos lá começar a correção. Então na semana 4, nós vamos resolver algumas atividades que envolvam as medidas de tendência central, que é a média, a mediana e a moda. Elas também são chamadas de medidas de posição, né? Posição, porque elas situam o número, né? No meio ou qual que é o mais visível e etc, né? Cada uma tem uma função. Então vamos às atividades. Aqui eu tenho uma atividade que fala que uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações, tal, da cor preta ou branca. Aí os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Então, aqui tem numerações dos sapatos com defeito. A média de número 36, a mediana de número 37, a moda de número 38. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidos. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor branca, os de número 38, branca de número 37, branca de número 36, preta de número 38 ou preta de número 37. Então, primeiro vamos à tabela. Nós temos média, mediana e moda. A média mostra o valor central, né? Central não, soma os termos e divide, aí acha um valor que representa a maioria, né? A mediana é o valor que está no meio. E a moda o que é? É o valor que mais apareceu com defeito. É o termo que mais repetiu. Então, o número que ele não vai pedir mais é o de número 38. Será branco ou preto. Tem mais uma informação no texto que fala que os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. E que a média dos brancos e pretos deu 0,45. E agora, como isso pode nos ajudar a encontrar a resposta? Bom, média de 0 mais 1, nós vamos dividir por 2, que são dois termos, dá meio, que dá 0,5. O meio representa o quê? Abaixo de meio é branco e acima de meio é preto. E 0,45 está abaixo de meio, portanto é branco, é o sapato branco de número 38. Então é a alternativa A. Achei a resposta A. Beleza? Compreenderam? Não é tão difícil quanto parece. Então vamos ao próximo. No próximo,
Está perguntando a moda das idades em anos dos entrevistados. 9, 12, 13, 15 ou 21. Tá bom, aqui pegou esses dados. Não tem muita coisa interessante aqui, não. Então, porque é a moda das idades. O que é a moda? É o termo que mais acontece. Então, nós temos que ver qual é a idade que mais tem pessoas. Então, vamos ver. São 12 alunos com 18 anos. Ó, aqui é a idade. Então, 18 anos, nós temos 12. Temos 15 alunos com 12 anos. Os que têm 12 anos, representados por esse, que são 15. E tem 21 alunos que têm 9 anos. Então, a idade que mais tem alunos é 9 anos, que é a letra A. Achei de novo! Que bom, né, gente? Achamos. Agora temos outro exercício. Também do Enem. 5 amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro fez, em média, por litro de gasolina nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos 3 valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média, né? O que andou mais com menos gasolina. Combustível. Os dados estão representados na tabela. Então, o carro 1, a contagem, a média do mês de setembro, outubro e novembro, o 2, o 3, o 4 e o 5. Todos têm suas médias. Qual carro dos amigos deverão escolher para a viagem? Então, para saber, a gente tem que fazer a média dos 3. Já está falando aqui. Eles calcularam a média dos 3 valores. Então, nós vamos somar os 3 valores e dividir por 3. Então, vamos usar a tabela, né, para pegar os valores. O carro 1 foi 6,2 mais 9 mais 9,3. Dividido por 3 deu 24,5 dividido por 3. O 2 deu 6,7, 6,8 e 9,5, que dividido por 3 deu 23 dividido por 3. O carro 3, 8,3 mais 8,7 mais 9, dividido por 3 deu 25 dividido por 3. O carro 4 tem 8,5, 7,5 e 8,5. Esses números dá 24,5 dividido por 3. Ó, deu a mesma contagem do carro 1. Então, 1 e 4 já não é, né, gente? Porque são iguais, não podemos marcar duas respostas. Bom, e falta o carro 5, que é 8, 8 e 8. Quando os números são iguais, não precisa nem calcular a média, eu sei que vai dar 8. 8 vezes 3 é 24. Quer dizer que o 3 aqui vai dar um pouquinho acima de 8. Né? 25 já é maior que 24,5. Esses dois eu falei que já está fora. Então é o carro 3. Nem precisa terminar de fazer a conta, né? E o 3 está na letra C. Mas vamos ver os resultados, então, porque para terminar a média, esse deu 8,17, esse deu 7,67, esse deu 8,33, esse aqui também vai dar 8,17, porque tem valores iguais, né? E o último deu 8. Então, realmente, o carro 3 teve o melhor desempenho, é o mais econômico. Questão simples do Enem.
que vocês podem resolver tranquilamente, desse tipo, né? O 4. Uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle do processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora das especificações do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, por 52 dias, não teve nenhuma garrafa fora do padrão. Por 5 dias, encontraram uma cada dia, né? Somente 2 dias que encontraram 2 fora do padrão. E em um dia, eles encontraram 3 fora do padrão. Então, que é a média diária de garrafas fora das especificações no período considerado. Então, é a média diária. Então, nós vamos achar a média aritmética. E nós vamos ter que fazer a ponderada, porque tem que multiplicar a quantidade das garrafas pelos dias. E se quer saber a média aritmética no período, quer dizer que é no quantidade de dias. Então, nós vamos dividir pela quantidade de dias. Aqui ele já falou que é 60. Se a gente somar aqui, vai dar 60 também, ó. 52 mais 5 dá 57, com mais 2, 59, com mais 1, 60. Então, aqui ficou 0 vezes 52, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2 e mais 3 vezes 1. Então, 0,52 dá 0. 0 vezes 52 dá 0. 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. 5 mais 4, 9. Com mais 3, 12. 12 dividido por 60 é 0,2. Se fosse 120 por 60, daria 2. Mas como é 12, dá 0,2. Que é a letra B, e eu escrevi aqui letra A. Não, B de bom. E agora vocês não marquem letra A, porque a letra B, gente, eu fiz sem perceber. Desculpa. Vamos prosseguir. Ou melhor, eu vou dar uma paradinha, consertar. Aqui, consertei. Letra B. Então, agora vamos seguir. O último exercício, né? Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizaram 4 avaliações por semestre com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%. Como está em porcentagem? Essa soma aqui tem que dar 100, ó. 20 mais 10 dá 30, com mais 30, 60 e mais 40, 100. Então, todo total tem que dar 100%. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação, ó, aqui tem só 3. Então, ele quer saber quanto que tem que tirar na 4ª avaliação para ser aprovado. Quanto que é? Então, isso aqui é uma média aritmética ponderada, que eu vou multiplicar 46 por 20%, 60 por 10, 50 por 30, e aqui eu não sei, eu vou chamar de x vezes 40. 46 por 20, 60 por 10, 50 vezes 30 e x vezes 40. Isso dividido por 100, porque estamos falando em porcentagem.
porcentagem, mesmo se somarmos aqui, vai dar 100, né? Isso aqui tem que ser igual a 60, porque ele quer o mínimo de pontos. O mínimo vai ser igual a 60. Então, fazendo essas multiplicações, ficou 46 vezes 20 dá 920, 60 vezes 10 dá 600, 50 vezes 30 dá 1.500 e x vezes 40, a gente fala 40x, que dividido por 100 é igual a 60. Então, agora vamos passar do 100 multiplicado aqui por 60 e já somar esses valores aqui que não tem o x, né? Porque na soma e na subtração a gente só soma os termos semelhantes. Essa soma aqui deu 3.020, mais 40x é 60 vezes 100. Então, 40x, 60 vezes 100 dá 6.000. E 3.020 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, 40x é 6.000 menos 3.020, que vai dar 2.980. E esse 40 passa dividindo, e nós vamos encontrar um valor de 74,5, que é a letra C de Caracas. Que coisa boa! Encontramos a resposta. Então, agora vamos prosseguir, porque ainda tem mais umas coisinhas para tratarmos. Uma reflexão sobre cada uma das medidas de tendência central estudadas. Então, a primeira das coisas que nós estudamos foi a média aritmética. Ela é fácil de calcular, não é? E ela tem um rigor exato, definido no seu valor. Ela resume em um único número todos os dados da série. É a medida de posição mais utilizada, com certeza. Ela depende de cada um dos valores da série. E ela é influenciada por valores extremos. Às vezes ela nos serve muito porque, por exemplo, se estivermos calculando a média das contribuições numa ONG, por exemplo, que atende a crianças em risco, né? Crianças carentes. Aí a média, as pessoas dão 10, 15, 20, 30, 50 reais. Varia sim. Então é fácil achar uma média entre esses valores. Mas chega um ricaço e dá um cheque de 10.000 reais. Xiii, a média vai lá para cima, né? E não representa o que a maioria faz doações. Então, quando tem valores extremos, assim, muito diferentes, ela não serve para dar um valor que representa a maioria. Às vezes ela dá um valor que não tem nem um caso desses. Então, ela não é utilizada para dados qualitativos, que falam das qualidades, do que é. Ela dá um dado quantitativo, é de quantidade. Quantos? Bom, e a mediana? A mediana é um conjunto de informações que é uma medida de tendência central. Ela indicará exatamente a posição onde será encontrado o valor da amostra que está equidistante aos extremos. Quer dizer, ela fica a uma mesma distância do início e do fim. Ela fica posicionada no meio. Então, a mediana nos diz que a quantidade de valores é a mesma, tanto antes quanto depois da sua posição.
A vantagem da mediana sobre a média é que a mediana pode nos fornecer um valor típico do conjunto de dados, porque ela não é afetada por valores extremos. Então, muitas vezes a gente faz o cálculo da média e depois vê a mediana, dá o mesmo valor. Então, quando a média está equilibrada, a mediana pode ter o mesmo valor que ela. E quando tem esses casos muito extremados, como eu falei, doação muito alta, ou, por exemplo, nós estamos passando agora por uma pandemia, né? Então, uma empresa tem um lucro mensal de X. Então, às vezes é X mais 1, X menos 1, X mais 5, X menos 5, etc. Todo mês tem mais ou menos esses valores. Só que durante a pandemia, ela não conseguiu vender quase nada. Então, às vezes é X menos 1000. Aí a média dela distorceu muito, caiu muito. Então, a mediana vai pegar o valor central e vai dar um valor mais realista, né? Então, ela tem vezes que a média não serve e a mediana é adequada. Agora, a moda. A moda é a mais fácil, né, da gente entender. Pode não existir uma série, ocorrer mais de uma vez em outras, né? Então, quando a gente pega alguns valores, pode ser que não tenha valores repetidos, então não tem moda, é amodal. Ou às vezes ela tem mais de uma moda, bimodal, não é? Se for duas, trimodal, se for três, polimodal, se for mais de três, né? Então, ela não é influenciada por outros valores de uma série. Foi só uma doação de 10 mil reais. Isso aí não vai influenciar na moda. O que vai influenciar por exemplo, quantos valores ela recebeu mais. Às vezes foi os valores de 30. Então, a moda seria 30. Né? Ou foram muitos valores de 10. Então, a moda seria 10. Então, ela representa o que a maioria doou. Ou seja, o que a maioria faz. O que a maioria tem. Depende do que está se pesquisando. Então, essa matéria de estatística é uma matéria fácil, muito cobrada no Enem. E ela é uma das matérias mais práticas, né? Porque também aparece muito em jornais, em revistas, né? Nos noticiários. Então é bom a gente entender um pouco também, para compreender melhor as pesquisas. É isso aí. Então agora nós chegamos aonde? No fim do segundo volume do PET. Espero vocês no terceiro volume do PET ou no retorno às aulas. Quem sabe quando vai ser? Não sei, né? Talvez no segundo semestre a gente esteja juntos, em corpo e alma. Tomara. Se não, no terceiro volume. Beijos.